Quando eu gravo um vídeo especial falando sobre algum filme lançado há anos atrás, geralmente tende a ser um filme que já é indiscutivelmente elogiado tanto pela crítica quanto pelo público, seja um clássico como Taxi Driver ou um filme mais contemporâneo como Onde os Fracos Não Têm Vez. Hoje, por outro lado, eu vou falar sobre um filme que desde que ele foi lançado, ele foi achincalhado tanto pela crítica quanto pelo público e naufragou nas bilheterias e foi uma verdadeira tristeza comercial, que foi nada mais, nada menos do que o Speed Racer que as irmãs Wachowski dirigiram em 2008. O Speed Racer, evidentemente, não é uma propriedade intelectual criada pelas irmãs Wachowski. Em 1966, um cara chamado Tatsuo Yoshida inventou um mangá chamado Mack Go Go Go, e depois, mais tarde, esse mangá foi transformado num anime, que aí sim popularizou completamente o personagem. Aqui no ocidente, o Mack Go 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 foi transformado em Speed Racer e se tornou, pelo que dizem, o segundo anime, depois de Astro Boy, a fazer sucesso real aqui no ocidente. E era um desenho bem curioso, porque assim, era um desenho bem louco, assim, o carro do Speed Racer era um carro que saltava, e os carros, às vezes, no meio da corrida, eles se empilhavam, e o desenho, ele era bem extravagante, não tanto quanto o filme, lógico. Os pais do Speed Racer se chamavam Pops and Mom. Então, tipo, não era um desenho muito realista, vamos dizer assim, não era um desenho muito comprometido com o mundano. Não, ele era um desenho bem absurdo. As pistas de corrida, elas eram pistas de corrida que tentavam simular alguma normalidade, mas a animação, ela era meio esquisita do ponto de vista de perspectiva. Então, às vezes, isso dava a impressão de que a pista, ela fazia umas curvas impossíveis de vez em quando. E os carros, eles se batiam, e os personagens saíam voando antes do carro explodir. O irmão do Speed Racer tinha um macaquinho chamado Tim Tim. Muita gente conhece o Speed Racer, muita gente, corredores, inclusive, se inspiram em Speed Racer, gostam de Speed Racer, e é um desenho que inspirou a nostalgia, principalmente nas irmãs Lana e Lily Wachowski. Claro que, em se tratando de uma produção que fazia sucesso, uma hora ou outra ia surgir a ideia de fazer um filme do Speed Racer. A ideia de fazer um filme do Speed Racer começou lá em 92, mas o projeto nunca foi pra frente, saía diretor, entrava diretor, o Alfonso Cuarón se envolveu com o projeto, o Johnny Depp foi cotado para viver o Speed Racer, o Vince Vaughn foi chamado para fazer um trato ali no roteiro e depois saiu fora, até que em 2008, as irmãs Wachowski, que tinham acabado de sair do sucesso da trilogia Matrix, quer dizer, tirando o terceiro filme, resolveram tocar pra frente o primeiro projeto dirigido por elas depois de Matrix. Elas tinham produzido o filme do V de Vingança 2 anos antes, mas o filme do Speed Racer foi o primeiro projeto que todo mundo se voltou os olhos e falou, caramba, o que as irmãs Wachowski vão fazer de fato depois de Matrix? Desde que as irmãs Wachowski se firmaram na cadeira de direção do projeto, a ideia era fazer de Speed Racer um desenho animado live action, e essas são as palavras inclusive do próprio produtor do filme, que é o Joel Silver. E aí a Lana e a Lily Wachowski fizeram Speed Racer do jeito que elas quiseram, tiveram carta branca para fazer o filme que saísse da cabeça delas, fizeram sessões teste do filme, o filme foi elogiado nessas sessões teste, tava tudo muito bem, diretoras de Matrix, esse tipo de coisa, as expectativas estavam boas. E aí chegou, e no primeiro fim de semana, Speed Racer fez, nos Estados Unidos, 18 milhões de dólares. E abriu em terceiro lugar, atrás do primeiro Homem de Ferro, que já estava na segunda semana de exibição, e ninguém esperava que ia ser o sucesso que foi, e Jogo de Amor em Las Vegas, que é uma comédia romântica com Ashton Kutcher e com a Cameron Diaz. Pra vocês terem uma ideia de como o Speed Racer se saiu mal nas bilheterias, o filme foi orçado em 120 milhões de dólares, nos Estados Unidos ele faturou apenas 43 milhões de dólares, no mundo como um todo ele fez 93,9 milhões de dólares e no final, considerando marketing e tudo, ele deixou um prejuízo entre 73 e 81 milhões para os cofres da Warner. A sorte, mais ou menos, é que 2 meses depois saiu o Cavaleiro das Trevas, que ao menos equilibrou um pouquinho o ano da Warner. Mas isso não muda o fato de que Speed Racer, sem dúvida alguma, doeu e muito no bolso da Warner. Foi um dos maiores fracassos de bilheteria da história de Hollywood. E a crítica
crítica também não gostou muito de Speed Racer. Se você for olhar, por exemplo, no Rotten Tomatoes, o filme tem 40% de aprovação da crítica e a avaliação média é de 5.1 de 10, ou seja, foi considerado um filme bem fraquinho e o público achou o filme esquisito demais. Contudo, alguns anos foram se passando desde então, agora 10 anos, e o Speed Racer, algumas pessoas se interessaram em revisitar aquele filme. Ele não se tornou um Blade Runner da nova geração, nem de longe, claro, mas ele é um filme que tem algumas pessoas para cultuá-lo. Então o Speed Racer, ele é um filme que desde que foi lançado, ele foi visto com maus olhos. A maior parte das pessoas acha que é um filme esquisitão, um filme nonsense, um filme bobão, um filme cansativo visualmente, mas eu particularmente, acho que Speed Racer do ponto de vista de estética e do ponto de vista de linguagem e do ponto de vista de forma, sem dúvida alguma, um dos filmes de ação mais ambiciosos que Hollywood produziu nos anos 2000. Ele é um filme, ele é uma verdadeira experimentação estética. E ele é um filme que, assim, goste ou não goste, ele é o tipo de filme que nunca mais vai acontecer igual. Do que se trata o filme do Speed Racer? O roteiro, que foi escrito pelas próprias irmãs Wachowski, gira em torno da família dos Racer, que é uma família que carrega a corrida no sangue e ela é tradicionalmente uma família acostumada a disputar corridas de carros. E o filme, ele começa nos apresentando ao Pops e ao Moms e depois aos filhos, o Rex, que é o mais velho, Speed, que é o do centro, e o Spritle, que é o mais novo. E o Spritle, ele vive com o macaquinho dele, que é o Tim Tim. No início do filme, a gente conhece o Speed no meio de uma corrida e a gente percebe que o irmão dele, o Rex Racer, morreu há anos atrás. No presente, Speed, ele tenta seguir o legado deixado pelo irmão de uma maneira mais lisonjeira possível, até que um belo dia ele se sai muitíssimo bem numa corrida e ele chama a atenção de um mega executivo chamado Royalton, dono das empresas Royalton. O problema é que a família do Speed Racer é uma família que corre de maneira independente. E quando o Royalton, que é esse magnata, chefe de corporação, oferece ao Speed Racer a oportunidade de correr profissionalmente, mas de uma maneira bastante suja, ele resolve negar isso e a partir daí começa a ser sabotado pelo Royalton. Mais pra frente a gente também descobre que todas as corridas disputadas são sempre armadas. O Speed Racer, ele se destaca basicamente por ser muito bom. Então ele basicamente vai ter que lutar contra o capitalismo nesse sentido. Eu acho muito curioso que a gente vive reclamando que Hollywood entrega pra gente sempre filmes muito pouco ousados do ponto de vista estético ou do ponto de vista narrativo, esse tipo de coisa. E eu acho muito curioso porque Speed Racer é por si só um filme muito ousado. Existe um texto do Robert Stem onde ele cita a especificidade do meio e ele fala sobre como o cinema, como a forma de arte que ele é uma linguagem própria que compreende regras próprias sem que regras de outro tipo de linguagem possam interferir, como a literatura, por exemplo. Não dá pra agregar meios da literatura dentro do cinema. E o Speed Racer, ele é um filme que quebra essa barreira que separa o cinema dos desenhos animados, por exemplo. Não necessariamente o desenho animado do Speed Racer de 67, mas a linguagem dos desenhos animados 2D, bidimensionais, esse tipo de coisa. O Speed Racer, ele traz pra si muito desse estilo, desse formato de animação. E é isso, a intenção do filme é criar um desenho animado live action. Goste ou não, é uma ideia muito ambiciosa que nem todo mundo leva pra frente com a mesma força das irmãs Wachowski. É um filme obviamente voltado pro público infantil, então ele agrega coisas que são clássicas das animações, como por exemplo, um personagem com um cifrão no lugar dos olhos quando vê uma maleta cheia de dinheiro, ou então um carro que dispara uma colmeia em outro, ou então um carro que atira graxa no chão pra interromper o cara que tá atrás dele, ou então, por exemplo, em um momento do filme, um personagem surge montado em cima de outro com um sobretudo em torno pra fingir que é um adulto. Tipo, isso é uma coisa que pode até ser muito boba, mas é uma parada típica de desenho animado. E nisso, o filme inclui várias alusões ao desenho animado clássico. Existem, por exemplo, planos que são obviamente influenciados pelo desenho. Aquele plano clássico do Speed Racer saltando do carro e fazendo aquela posição assim, com tudo vermelho e amarelo atrás, isso tá no filme. E até outras coisas, como por exemplo, a trilha sonora do Michael Giacchino, que aqui faz um dos melhores trabalhos da sua já impecável carreira, ele consegue resgatar todo aquele estilo sessentista que a gente via nos desenhos animados, com a guitarrinha, e ele recria, por exemplo, o tema clássico do Speed Racer nesse filme, surge o tempo inteiro. Go Speed Racer, go Speed Racer, go Speed Racer, go! Wing left. Flying in.
A trilha sonora, ela se equilibra muito bem entre a adrenalina de algumas sequências de ação e a delicadeza dos momentos mais intimistas. Então, o filme ele é muito bem balanceado nesse sentido. E além disso, a edição de som, ela também resgata alguns sons bem clássicos do Speed Racer, como por exemplo aquele barulhinho do carro quando ele salta, ou o barulho das explosões, ou o barulho dos carros, esse tipo de coisa, tudo isso no filme remete ao desenho animado. Então, pô, é um filme que sempre remete mais a um desenho do que a um live action, embora ele seja live action. É um filme multicolorido, mas multicolorido mesmo. Ele dá pra ficar cego vendo esse filme. E ele, em vários momentos, ele chega a beirar a psicodelia até, sabe? Ele é um filme bem loucão, assim, de assistir. Porque, é claro, não tinha como fazer um live action de um desenho animado, literalmente, sem soar meio esquisitinho de propósito em algumas horas. O filme ele vai ficando cada vez mais maluco na sua abordagem visual. E eu acho interessante essa construção que as irmãs Wachowski fazem, junto com a fotografia, que é de fazer o filme ficar progressivamente psicodélico. Então, o final do filme, a corrida, que é o clímax do filme, ela também inclui vários momentos que são meio que um ápice estético, onde o filme fica realmente maluco. E se você for olhar, por exemplo, o Scott Pilgrim, do Edgar Wright, ele tem uma abordagem visual que é bem similar à do Speed Racer. Não tô dizendo que o filme se inspirou, mas esses dois filmes, eles formariam uma sessão dupla bem noiada. O CGI do filme, nesse sentido, ele tem um propósito, sabe? Muita gente reclama que o CGI do Speed Racer é um CGI artificial, e sem dúvida alguma. O tempo todo você vê e você nota a falsidade daqueles carros, daqueles cenários e de tudo aquilo. A green screen desse filme é bem feia, inclusive, mas assim, eu acho que até nisso o filme ele encontra um propósito narrativo e estético, sabe? Por exemplo, quando você vê um desenho animado 2D, você automaticamente, seu olho bate naquilo e você percebe que aquilo ali não é a realidade, pelo simples fato de ser um desenho animado. O filme ele basicamente pegou esse mesmo conceito, colocou assim um monte de CGI adoidado, que é o mais próximo que existe de um desenho animado 2D daquilo que é real, e ele incluiu isso na estética do filme como um todo. E, a meu ver, isso faz bastante sentido. Isso permite que o filme consiga extrapolar mais a imaginação dele. E o design de produção do filme, que é de um cara chamado Owen Paterson, ele, o tempo todo, ele bebe muito dessa fonte. Ele cria um filme que é esteticamente muito louco, assim, sabe? E é muito bacana você ver como é que o Speed Racer, ele, por ser um filme multicolorido, o céu desse filme é muito azul, o deserto desse filme é muito laranja, e, assim, o verde é sempre muito verde, o vermelho é sempre muito vermelho. As pistas de corrida, elas são pistas de corrida impossíveis. Eu falei lá atrás que no desenho animado as pistas de corrida elas tentavam simular uma normalidade, mas o desenho era tão bizarro que parecia que elas eram completamente disformes. O filme abraça isso literalmente. Ele traz isso, tipo, as pistas de corrida são pistas de corrida que desafiam a gravidade, sabe? Elas são espirais enormes, ficam de cabeça pra baixo. E eu acho bacana isso, sabe? O filme, ele é divertidamente absurdo. Ele é um filme que abraça a falsidade e ele escapa completamente da realidade de uma maneira que, sinceramente, me impede de criticar a falta de lógica física no filme, sabe? Não faz sentido reclamar disso num filme como Speed Racer, que é um filme que, já se passa num universo que é todo artificial, então não tem por que reclamar, por exemplo, de um efeito visual ruim, sendo que o filme inteiro ele é construído dessa maneira artificial, sabe? Não é como se fosse um filme de super-herói, por exemplo, que a gente enxerga Nova York, mas a gente enxerga um super-herói digitalmente criado, a gente olha o quão falso ele é. Aqui no Speed Racer não. Um carro, ele é visivelmente digital, mas ele está inserido dentro de um contexto que é todo digital. E que o digital, ele privilegia o absurdo. Ele não soa deslocado, não existe uma inconsistência no filme, nesse sentido. E eu acho muito bacana como é que o design de produção do filme, ele é todo cheio de imaginação. Cada corrida disputada pelo Speed Racer, ela tem uma personalidade própria. Sabe, logo no início do filme, a gente vê uma corrida num lugar chamado Thunderhead, que é um lugar todo enfeitado com neons, é um lugar com a pista toda roxa, e é toda cheia de espirais também. E aí, mais pra frente, existe uma corrida num lugar chamado Fuji, que é de manhã, e o céu é todo azulado, e a pista também é toda roxa, mas é um roxo mais lilás. Em torno dela existem flamingos, e no céu existem zeppelins roxos e rosas. E aí depois a gente vai pra uma outra corrida chamada Casa Cristo, que vai passando por vários cenários diferentes. Começa num cenário meio indiano, e aí depois vai pro deserto, e que é todo laranja,
laranja, e depois vai pra um lugar que é todo gelado. E aí o clímax do filme, como eu falei, ele é onde o filme se torna mais absurdo. E então o filme, ele se torna todo azulado, com cores piscando na tela o tempo todo. É possível ficar meio mal vendo o filme, porque é um filme completamente frenético. E tem uma coisa que eu acho muito interessante, que é, logo quando a gente conhece o Speed Racer, que é quando ele é criança, ele faz aquela brincadeirinha de desenhar num caderno, várias páginas do caderno, e sair passando o dedo e criando meio que uma imagem em movimento. E lá no final do filme, no meio da pista, existe um trecho da pista onde a parede, ela é toda preto e branco com uma zebra correndo. Então quando o Speed Racer sai correndo, o fundo fica como se fosse uma imagem em movimento de uma zebra correndo e com a luz piscando atrás dela. Então assim, sabe, é um detalhe estético que eu acho bacana, que eu acho bonito, que complementa muito bem a lógica do filme. E outra coisa que eu acho fantástica no design de produção do filme é como ele consegue dar personalidade, por exemplo, para os veículos. Assim, existe o carro do Speed Racer, que é aquele o Mach 5 que a gente conhece desde o desenho animado, mas existe também, por exemplo, carros que são tematizados. Existe vikings, existem personagens que são meio que ladras, existem personagens que são militares. E tipo, esse é o tema de cada um dos carros, sacou? E isso eu acho muito bacana. E é interessante porque assim, existe o Corredor X no filme. E o Corredor X, ele atua meio como se fosse um justiceiro / detetive. Então a gente também pode pressupor que existem, por exemplo, vikings no universo do Speed Racer, porque a gente vê carros vikings no meio da corrida. Eu acho isso muito legal, é um detalhezinho que pode permitir que o espectador enriqueça ainda mais o world building, a construção de mundo do Speed Racer. É um filme que convida o espectador a inventar ainda mais. Lá no final do filme, a gente conhece um cara que é tipo o campeão das corridas, que vai disputar o Grand Prix, esse tipo de coisa, e o carro dele é um carro roxo, todo dourado, porque ele é um cara pertencente à elite, é o cara bancado pelo Royalton, que é o magnata, que é o empresário. Isso é muito bacana, sabe? Como é que o filme consegue dar personalidade ao universo a partir dos carros e a partir do que eles estão vestindo. Os mafiosos que surgem em alguns momentos do filme, eles lembram muito, por exemplo, o Dick Tracy, que é a adaptação que o Warren Beatty dirigiu lá nos anos 90. Agora, eu acho muito interessante o seguinte, por um lado, as irmãs Wachowski, elas conseguem manter uma fidelidade ao espírito do desenho animado da década de 60, mas ao mesmo tempo elas também fazem concessões a fim de privilegiar aquilo que faz mais sentido. Por exemplo, o desenho animado do Speed Racer, como eu falei, ele era um desenho meio barato, a animação ela é muito travada, por exemplo isso, e é um desenho com um ritmo meio puxado, ele por causa disso, porque faltava dinheiro para fazer algo mais dinâmico, e você percebe assistindo ao desenho animado que ele é um desenho animado que queria ser mais doidão do que o orçamento permitia. E as irmãs Wachowski têm orçamento, então elas piram o cabeção do primeiro ao último instante. Se o desenho animado ele era um desenho animado meio lento, o filme ele é o contrário, assim, tipo o extremo oposto disso. É um filme que literalmente atualiza o ritmo do desenho animado de uma maneira muito correta, eu acho. E ele é um filme incrivelmente frenético, incrivelmente, sabe, inquieto, sabe? Ele é um filme enérgico, da primeira à última cena, sabe? E eu acho impressionante isso, sabe? O ritmo do filme é um ritmo constante, o tempo inteiro você tem que ficar olhando para a tela, você não pode deixar... A cada canto da tela tem uma informação visual que vai enriquecer a cena. Então você não pode, por exemplo, mexer no celular assistindo ao Speed Racer, porque você vai perder algo muito importante a qualquer instante. Isso se estende à abordagem das sequências de ação, que são incrivelmente rápidas, carregadas de velocidade, e são sequências de ação, assim, que abraçam o absurdo com uma vontade que eu acho admirável. É um filme onde o artificial e o absurdo são completamente válidos. Então ele é um filme que se passa num universo fantástico, fabulesco, e isso permite o filme pirar um pouquinho mais. Então as sequências de ação, elas se propõem a se passar num mundo completamente longe do mundo real. Então isso permite as irmãs Wachowski pirarem um pouquinho mais na hora de conceber e construir a ação. A ação do Speed Racer eu acho divertidíssima, porque ela é uma ação que abraça o absurdo com uma vontade impressionante, que eu acho admirável. O filme ele não tem nenhum comprometimento com a física no mundo real. Então isso permite que os carros eles se movam com uma física própria. E eles nunca parecem que estão andando, eles parecem que estão deslizando pela pista, ou então sendo puxados pra frente por alguma força maior ou algo assim. E eles, em vários momentos, eles deixam luzes a partir da traseira iluminada deles, e isso, de vez em quando, isso lembra um pouquinho o Tron, lá de 82, sabe? E os carros, eles se movimentam com uma física própria, eles giram no meio da pista, eles, sabe, não existe nenhum realismo na maneira como esses carros se batem. E eu acho muito bacana também que logo no início do filme, o Rex Racer, que é o irmão mais velho do Speed Racer, ele fala pro menino
que os carros, eles não são objetos, eles são seres que respiram, que têm vida própria. This ain't no dead piece of metal. Car's a living, breathing thing. Right? She's alive. You can feel her talking to you, telling you what she wants, what she needs. All you gotta do is listen. Os carros no filme, eles funcionam meio como se fossem extensões daquilo que os próprios pilotos estão sentindo. Existe um momento no filme que eu acho muito bacana, que existe uma corrida e o Speed Racer, ele meio que mexe, vira o Mach 5 num ângulo de 180 graus e empurra o cara meio que pra beirada, como se estivesse intimidando esse adversário. Que é uma parada absurda, impossível, que no mundo real jamais seria permitida, mas que, como eu falei, no Speed Racer a gente entende isso. E o fato dos inimigos, sempre que os carros explodirem, eles serem lançados dentro de bolhas, isso é uma coisa que remete ao absurdo dos desenhos animados, mas também permite que a gente aprecie aquelas corridas sem culpa alguma, porque a gente sabe que por mais que aqueles carros estejam explodindo completamente, os pilotos não estão morrendo. E eu acho muito bacana isso, você poder, sabe, apreciar o filme, um carro batendo no outro de uma maneira impossível. Existe o que na época foi chamado de carro-fu, sabe, que os carros no Speed Racer, eles literalmente caem na porrada em algumas horas. E aqui eu vou ter que dar um pequeno spoiler, mas sinceramente, Speed Racer eu acho que não é o tipo de filme que precisa de spoilers, né? Então assim, no final do filme, quando o Speed Racer ganha a corrida, ele ganha a corrida fazendo uma parada que é absurda, que é tipo, ele consegue fazer um pulo, agarrar o carro que tá do lado, fazer outro pulo, pegar o carro que tá do outro lado, sair girando e jogar os dois numa parede, os dois vão se explodem no meio do ar. Tipo, cara, uma parada completamente nonsense. Recentemente teve o Tomb Raider, lá com a Alicia Vikander. Eu lembro que uma coisa que eu reclamei no filme foi que eu acho que em alguns momentos o filme fica absurdo demais. Porque, sabe, você vê, por exemplo, é um mundo obviamente inspirado no mundo real, com cidades comuns, esse tipo de coisa, mas a personagem da Alicia Vikander, ela sai caindo de um lugar pra outro com paraquedas completamente fudido, e nada parece acontecer com ela. E isso anula a tensão do filme. Só que no Speed Racer isso não acontece. Isso no Speed Racer você se permite abraçar algumas coisas que são mais fora da realidade, mais fora da casinha. Se você conseguir embarcar na proposta absurda do filme, absurda e lisérgica do filme, e conseguir curtir isso, você vai se amarrar. Porque, sabe, não tem problema você se divertir com aquilo que é impossível. E é engraçado porque não só nas corridas que as irmãs Wachowski conseguem criar sequências de ação interessantes. Na virada do segundo pro terceiro ato do filme, existe uma sequência de ação, de porrada mesmo, dos heróis contra os mafiosos, que é completamente impressionante. Tipo, a gente salta de um subgrupo pra outro de uma maneira bastante fluida, bastante organizada, e tudo fica em foco, e existe um filtro que mostra como se estivesse nevando em torno do lugar, mas é de uma maneira bem produzida mesmo, como se fosse um filtro mesmo, e embora seja artificial, a maneira como essa cena é conduzida é muito impressionante, é muito fora do comum. É fascinante, é uma abordagem visual que a gente, de novo, a gente não tá acostumado a ver isso todo dia no cinema. É esquisitinho? É, mas é algo, sabe, único. Existem alguns instantes onde as Wachowski, elas brincam com as demografias de alguns lugares, de algumas paisagens, em um plano um pouco mais aberto, onde a gente vê tudo se movimentando de uma maneira meio vertiginosa, e isso é uma coisa que elas parecem ter aprendido com Animatrix, onde em um dos curtas, o Program, a gente também via essas distorções, essas deformidades se criando em torno de algumas paisagens. E eu acho que não é só nisso que o Speed Racer se sai tão bem assim. A fotografia do filme, logo no início do filme, existe um momento onde o Speed olha pra namorada dele, que é a Trixie, pela primeira vez, e o fundo da cena se distorce e formam vários coraçõezinhos. Isso é como se fosse um filtro de Instagram antes do Instagram ser o que é. Em alguns trechos de algumas perseguições, de algumas competições, a gente vê vários flashes de várias máquinas de fotografar sendo disparados, ou então várias luzezinhas, ou então pessoas comemorando, é meio quadriculado, e isso remete muito à estética dos animes, como vocês podem ver aí na tela. E aí nós chegamos finalmente na montagem de Speed Racer, que é, pra mim, talvez o ponto alto do filme. A montagem do Speed Racer é assinada por dois caras, o Zack Steinberg e o Roger Barton. Só a montagem do Speed Racer já me faz achar um absurdo qualquer pessoa menosprezar tanto assim esse filme. Porque, cara, a montagem do Speed Racer é uma coisa de louco. Pra começo de conversa, uma coisa que eu acho fantástica na montagem desse filme, começa, claro, na decupagem das irmãs Wachowski e se estende até a fase final da montagem, é o fato de que o filme, o Speed Racer, ele praticamente ignora cortes convencionais, sabe? Tipo, a gente tem um plano, aí corta pro próximo plano. O Speed Racer, ele transita de um plano para outro sem necessariamente usar cortes. Existem vários momentos onde, por exemplo, um corpo ou um item surge cruzando a tela, como se tivesse bidimensional ou em perfil, recortado assim, ou não necessariamente em perfil. Ele surge atravessando a tela
e ele arrasta consigo uma cortina. E isso transita de uma cena para outra. Existe um momento onde o personagem, ele literalmente, ele vai e volta, e nesse vai e vem, ele puxa dois planos diferentes. Chega no final do filme, tem momentos onde os personagens eles estão girando e indo de um lado pro outro. Girando e indo de um lado pro outro. É claro que essa técnica de brincar com o fundo de alguns planos não é uma coisa inventada pelo filme do Speed Racer, é evidente que não. Lá no início dos anos 40, o Orson Welles, por exemplo, já usava essa técnica de uma maneira bem vanguardista no Cidadão Kane, onde a gente transitava de uma cena para outra através de uma brincadeira, de uma transição no fundo. Então, claro que isso não é uma novidade trazida pelo Speed Racer, mas a maneira como o filme usa, de uma maneira bem alucinada como o resto do filme, de novo, é algo que não é tradicional nos filmes hollywoodianos de blockbusters e etc. Logo no princípio, no começo do filme, a gente conhece o Speed Racer e o Speed Racer criança, a gente conhece a obsessão que ele tem por automóveis e corridas, esse tipo de coisa. E o que acontece? A gente vê ele sentado na cadeira e o que está na frente dele se retorce completamente e se transforma numa animação 2D, como se fosse uma corrida, como se um moleque estivesse disputando uma corrida sentado na cadeira. E eu acho isso tão fascinante, e o filme usa isso para demonstrar o que os personagens estão imaginando. Existem momentos onde o Speed Racer vai contar a história do passado dele, e o fundo simplesmente é arrastado e entra o flashback que ele tá narrando. E isso acontece o tempo inteiro, assim, tipo, o personagem tá narrando algo e esse algo tá sendo demonstrado na cabeça no personagem e no que a gente tá vendo no fundo da cena. Lá no finalzinho do filme, quando o Speed Racer tá prestes a ganhar, rola uma parada que eu acho realmente impressionante, que é uma parada complexa, é uma parada até meio confusa, mas assim, o rosto do personagem tá em primeiro plano e atrás tá a ação que ele tá protagonizando. A imaginação das crianças, por exemplo, no filme, surge a partir desse recurso de brincar com background. E isso é uma coisa que a gente não vê, de novo, eu repito, a gente não vê isso no cinema diariamente. Ainda mais no cinema hollywoodiano. Existe um momento numa corrida onde a Trixie, o Speed Racer e o Corredor X, eles estão conversando em pontos diferentes das locações. E aí como é que as irmãs Wachowski enfocam essa conversa? Dando um mega zoom in e um mega zoom out que vai de um carro para outro e vai voltando, indo e voltando. A estrutura narrativa do filme, ela é definida também por isso. Os primeiros 15 minutos do filme são geniais, são impressionantes. Você já fica embasbacado com o que você está vendo. Porque assim, em 15 minutos você conhece toda a personalidade, toda a história do Speed Racer, sem que o Emile Hirsch abra a boca para falar uma palavra. Sabe, a gente acompanha uma corrida sendo intercedida por vários mini flashbacks, assim, e assim, tipo, e nisso a gente vai conhecendo o passado do Speed Racer se integrando à corrida. A gente vê, por exemplo, o Speed Racer disputando a corrida no presente com o Mach 5 e intercalado a isso a gente vê flashbacks do Rex Racer, o irmão falecido dele, disputando corridas com o carro dele, que é vermelho. E essa similaridade entre os dois carros, ela é usada pela montagem e pelas irmãs Wachowski para interceder entre o flashback e o presente. As irmãs Wachowski conseguem demonstrar visualmente o apego que o Speed Racer tem pelo irmão dele. Por exemplo, existe uma projeção, uma projeção imaginária do carro do irmão dele percorrendo a pista junto com o Mach 5. Aí quando ele tá prestes a bater o recorde do irmão, ele dá uma desacelerada, como num gesto de reverência espiritual que ele tem pelo irmão. Sabe, isso tudo é ilustrado visualmente, é uma parada sutil, mas ao mesmo tempo bem explícita. E outras coisas, aí sim, voltando à questão da montagem, outras coisas que a montagem consegue fazer nesse filme, mais pra frente, quando o vilão do filme, o Royalton, vai explicar o seu plano maligno pro Speed Racer, num filme tradicional, ele faria o quê? Ele começaria a explicar e aí em seguida a gente veria o plano dele sendo executado. Só que no caso do Speed Racer não. O vilão começa a explicar e vai até um certo ponto. Aí de repente a gente vê meio que um mini flash forward da ação percorrendo. Aí depois a gente volta pro vilão voltando a explicar o resto do plano. E depois outra cena do plano voltando a ser percorrido. Ou seja, tipo, ele já vai conferindo uma certa agilidade, uma certa pressa, entre aspas, ao filme, de uma maneira muito criativa, de uma maneira, sabe, mas ao mesmo tempo sem atrapalhar a compreensão do espectador. Outra coisa sensacional que as irmãs Wachowski fazem junto com a montagem nesse filme no meio de algumas cenas de ação, a gente vê alguns adversários do Speed Racer e dos heróis ao fundo da cena.
E aí, quando a gente vê esses outros personagens, imediatamente existem alguns mini flashbacks que, entre aspas, interrompem a ação para mostrar mais ou menos quem são aqueles vilões, como que eles se encaixam dentro dessa corrida, como que eles foram comprados, qual o background, mini background deles e tal. Ou seja, o filme ele consegue de uma maneira muito orgânica e muito fluida e muito organizada contar a história através da ação. E por isso que eu fico embasbacado no final do filme, no clímax do filme, quando o Speed Racer tá percorrendo, tá ganhando a corrida, e aí ele começa a ter várias memórias de tudo que a gente viu no resto do filme, tudo que a gente viu anteriormente, vários mini flashbacks. Então a gente percebe ainda mais o potencial emocional que aquela corrida tem. Remember that night we sat together, we watched old Ben Burns' Stickleton? That night something just clicked. Aí nessas horas sempre surge alguém pra dizer: ah, mas isso tudo aí não interessa porque o roteiro do filme não é lá essas coisas. Eu discordo em parte dessa afirmação, porque cinema é uma arte audiovisual, então o áudio e o visual devem ser levados em consideração sim, mas mesmo que eu concordasse com essa ideia, eu não concordo que Speed Racer é um filme frágil do ponto de vista de roteiro, porque como eu falei, a estrutura do filme é beneficiada pela montagem e, além disso, o roteiro do filme, do ponto de vista temático e do ponto de vista de construção de personagens, é um roteiro muito eficiente, sim. Em primeiro lugar, o filme do Speed Racer, ele é um filme que, do ponto de vista temático, ele tá perfeitamente alinhado com aquela ideia que eu falei lá no vídeo do Paul Thomas Anderson, quando eu fui falar sobre o Sangue Negro, de que o cinema dos anos 2000, ele foi um cinema que pintou as grandes corporações como grandes vilões da história. Os empresários, eles são vilões inescrupulosos e nefastos. E o Speed Racer, ele traz isso a todo momento. O vilão principal do filme é o dono de uma grande corporação que quer tirar o Speed Racer da independência para colocar ele dentro desse modelo industrial e sujo. Inclusive, o Royalton, nesse filme, ele toma atitudes que me lembraram até em alguns momentos as atitudes do Daniel Day-Lewis no Sangue Negro. Chegar para a família e oferecer uma série de privilégios que depois vão ser excluídos ou foram tudo uma mentira, só para conquistar um interesse primordial. É claro que ele não é tão perverso quanto o Daniel Playville, que é o personagem do Daniel Day-Lewis lá no Sangue Negro, evidentemente. Afinal de contas, é um filme pra criança, né, gente? E o final do filme, ele é muito simbólico nesse sentido, porque, o Speed Racer, ele tá lutando contra as grandes corporações, o principal inimigo dele nessa disputa é um cara que usa um carro todo dourado e todo cheio de joias e todo rico, e o Speed Racer vai lá e ganha dele, e ele ganha do grande esquema de corrupção nas grandes empresas de corrida. Ele pode até não ser um filme que fala difícil, mas ele é um filme com uma mensagem muito tematicamente relevante aos tempos onde o filme foi produzido, sim. E além disso, eu acho que o Speed Racer, ele traz uma visão a respeito do conceito de família e de amizade que eu acho tocante, que eu acho emocionalmente muito poderosa. A maneira como o Speed Racer enxerga o irmão dele como um ícone a ser seguido, como uma fonte de inspiração, é uma mensagem tocante. E no final do filme, quando ele consegue complementar esses seus objetivos, é como se ele também estivesse dando sequência ao legado do irmão. E eu acho isso muito bonito, esse afeto do que o Speed Racer tem pelo irmão e que o irmão dele, o Spritle, tem pelo Speed Racer. Can I come with you, Rex? What? Can we come with you? É um filme poderoso do ponto de vista de construção familiar, e sabe, e a maneira como o Speed Racer interage com os pais também, sabe, o Pops Racer, ele o tempo todo, ele quer se manter ao lado do filho, mas ele tem claras dificuldades para deixar o Speed Racer seguir a própria vida, dada a tragédia que aconteceu com o Rex Racer. E aí, em outro momento, a mãe do Speed Racer, ela fala pro Speed Racer que quando ela vai ver o Speed correr nas disputas, ela tá lá para ver o filho fazer arte e impressioná-la. E é por esse motivo específico, que eu acho incrível, eu acho assim, tipo, maravilhoso quando no final do filme, quando no clímax do filme, o filme começa a lançar vários mini flashbacks para complementar a ação que a gente está vendo do Speed Racer. Porque isso enfatiza ainda mais o quão significativo é aquele evento pro Speed Racer e o quanto que ele tem tudo a ver com tudo que ele viveu anteriormente, sabe? Ele tá correndo e de repente ele lembra da mãe dele falando por que ela vai assistir ao filho correndo. Lembra do pai dele falando sobre isso. Lembra de uma lição de moral dada pelo Corredor X. Tudo isso potencializa o aspecto dramático da situação e cria um clima que funciona mais por conta do emocional do que pela ação. Eu volto a dizer isso. It doesn't matter if racing never changes.
What matters is if we let racing change us. When I'm in a T180, I don't know. Everything just makes sense. E é claro que nesse sentido a caracterização do elenco ela é fundamental. Por exemplo, o Emil Hirsch, tem muita gente que fala que ele não é carismático ou expressivo o suficiente para ser o Speed Racer. Eu não acho, eu acho que ele tem carisma o suficiente para ser o Speed Racer. Eu acho que ele tem uma cara de moleque que tem tudo a ver com o Speed Racer. Quando ele tá correndo e as caras que ele faz atrás do volante lembram muito as caras do próprio desenho animado dos anos 60, sabe? Tem tudo a ver aquela cara meio jovial, aquela expressão meio séria, mas ao mesmo tempo inocente. A Christina Ricci, que muita gente lembra dela na Família Addams, também dá uma intensidade a Trixie, com aqueles olhões super expressivos, assim. Também tem tudo a ver com o desenho animado dos anos 60, toda aquela aura meio romântica dos anos 60. O John Goodman, que também fez o Fred Flintstone no filme dos Flintstones, ele consegue criar o Pops Racer como uma figura tridimensional e cheia de carinho pra oferecer, sabe? Ele é um cara que ao mesmo tempo ele é meio grosseiro, meio rígido, meio viril assim, ele luta muito bem inclusive. Ainda assim a gente sente lá no fundo o amor que ele tem pelo Speed Racer, que ele é meio grosseiro e é meio impositivo, mas é pelo bem e por um trauma que ele mesmo não conseguiu superar ainda. A Susan Sarandon, que faz a mãe do Speed Racer, ela também exala muito carinho e muito afeto e muito amor pelo filho, e ela tem um momento específico onde ela consegue colocar tudo isso assim pra fora. There are times when I have to close my eyes. But then there are other times when you just take my breath away. O Roger Allam, que faz o vilão do filme, o Royalton, ele é um vilão, assim, tipo, que você adora odiar. E ele, assim, se diverte muito fazendo o vilão. É um daqueles vilões que gritam e falam de uma maneira meio teatral e tal, mas nunca de uma maneira ridícula demais. Ele é um vilão que consegue ser levado a sério pelo público infantil e consegue divertir os mais velhos. E o Matthew Fox, que vocês conhecem como sendo o Jack da série Lost, ele faz aqui o Corredor X, ele surge como uma figura enigmática, cheia de imponência, você nunca sabe direito quem é o Rex Racer, embora você tenha uma leve noção, ainda assim você sempre fica na dúvida de que lado esse cara tá. E o lado meio justiceiro dele, meio Batman, é bem interessante. E no finalzinho do filme tem um momento onde o Matthew Fox consegue botar uma emoção maior pra fora, mostrando a culpa e a tragédia que ele carrega nas costas, que é, de novo, emocionante. É um filme emocionante pra caramba e é um filme esteticamente muito complexo e muito ambicioso, e ele é um filme que as pessoas ainda não reconheceram, infelizmente. Eu não quero convencer ninguém a gostar de Speed Racer ou provar que esse filme é bom ou não, mas eu quero apenas mostrar um outro lado, mostrar que esse filme não é só um filme bobão e ridículo. É claro que ele tem alguns problemas. Por exemplo, o Spritle, que é o irmão mais novo do Speed Racer, tem umas horas onde ele é meio chatinho, sim, eu tenho que admitir isso. E, embora o terceiro ato do Speed Racer seja uma obra-prima do ponto de vista de clímax, tanto de ação, quanto emocional, quanto estético, ainda assim, existe uma pequena solução de roteiro que leva ao terceiro ato, que eu acho bastante questionável e bastante fácil até. Mas, tirando isso, eu acho o Speed Racer um filme incrível, cheio de momentos memoráveis, e eu acho que se você não gosta de Speed Racer, dê uma segunda chance, e se você já gosta de Speed Racer, reveja o filme, porque talvez isso torne a discussão ainda maior. Fala aqui nos comentários o que você acha de Speed Racer, curte o vídeo, compartilha, inscreva-se no canal, e é isso, um grande abraço, reveja e reveja Speed Racer para sempre, porque é um filmaço. Um grande abraço e valeu!